Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso momento da Célula Digital. Eu me chamo Leane, a Célula Digital é da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, amém? E essa semana nós estaremos falando sobre protocolo espiritual de sobrevivência e restituição, amém? Mas vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, grande e temível é o Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, por mais esse dia, onde nós podemos falar da Tua palavra. Que a Tua palavra, ela nos dá direção, ela nos alinha segundo o Teu propósito. Que a Tua boa mão esteja conosco e que o Teu Espírito Santo traga clareza e entendimento para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 30, dos versículos 1 e 4. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferindo e queimando. Tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e viram ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Né? Ali em Ziclag, Davi, ele foi morar ali. Ele, a sua família e a família de todos os seus soldados que ele tinha. Ali eles construíram casas, eles tiveram seus gados, eles abriram poços, eles se alojaram ali, eles estavam morando ali. Mas os amalequitas, o que eles fizeram? Eles aproveitaram que Davi e seus soldados estavam batalhando as batalhas do Senhor. E eles, o que eles fizeram? Queimaram toda a cidade, saquearam e levaram tudo, levaram as mulheres, tudo como a gente acabou de ler, né? Mas é que nem fala que Davi e os homens, eles estavam guerreando as lutas do Senhor. Eles não estavam passeando pelos campos, né? Ou simplesmente eles estavam aproveitando o sol da praia. Ou jogando futebol com os amigos. Não. Nem Davi e nem os seus homens, eles estavam passeando, eles estavam lutando, guerreando pelo Senhor. E a Bíblia nos relata que ao regressarem, né, eles se deparam com tudo destruído. E naquele momento, o que a gente pode pensar? Mas Davi não estava obedecendo a Deus? E mesmo assim aconteceu uma tragédia dessa na vida dele e na vida do povo? Né? Às vezes, muitas vezes nós pensamos que servindo ao Senhor vai dar tudo certo, não vai acontecer nada de mal para nós, né? Mas que nós não vamos ter o dia mal, né? Nós não vamos ter dias de escassez ou de choro, né? Que nós não vamos ter aqueles dias de querer desistir por causa do tamanho da pressão ao nosso redor. Não. Deus não nos prometeu isso, o próprio Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Mas para todo desafio que você está enfrentando, existe um protocolo para você sair dessa situação. Né? Existe o que? A restituição de Deus. Davi e seus valentes tiveram perdas materiais,
mas suas famílias foram mantidas vivas. Né? Tem coisas que o projeto do Senhor não é restituir de volta para você. O projeto do Senhor não era mais restituir aquela cidade de Ziclag para Davi. Você sabe por quê? Porque o Senhor ele tem outros planos na nossa vida. Tem coisas que se encerram, porque para o novo do Senhor acontecer sobre nós. É porque o Senhor tem outro plano. Vai haver momentos que o Senhor ele vai restituir de volta o que você perdeu. Mas outros não. Outros o Senhor não vai restituir. Deus permite que o lugar temporário seja destruído. Para você se movimentar para outro lugar. Para você se movimentar para o lugar certo que o Senhor tem para você. Né? Davi, ele estava fazendo de Ziclag o seu trono. Mas o Senhor tinha Hebrom para que Davi reinasse nele. Mas daí muitos falam, mas é que eu recebi uma palavra que o Senhor ia me prosperar, que o Senhor ia restituir o casamento que eu perdi. Mas muitas das vezes, o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor. Mesmo que o resultado não seja favorável. Que nem o caso ali de Davi. A cidade foi destruída. E eles não iam voltar mais para lá. Por isso que em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer: confia no Senhor de todo teu coração. E não te estribes ou não te apoies ao teu próprio entendimento. Mas a Bíblia aqui, ela nos dá cinco movimentos para que a restituição do Senhor venha sobre nós. Primeiro, reconheça a dor sem se afogar nela. 1 Samuel 34. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram uma voz e choraram até não terem mais forças para chorar. A Bíblia que ela não esconde que eles choraram tanto que eles já não tinham mais o que chorar. Né? Por isso então a Bíblia ela não esconde os erros de ninguém, de nenhum homem, de nenhuma mulher. Em toda a Bíblia você vai encontrar que por acaso Deus ocultou ou escondeu. Não. Então não esconda os teus erros, porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós somos humanos, nós somos falhos. Nós vamos ter os dias difíceis, né? Nós vamos ter dias difíceis de choro. O próprio Jesus passou por dias difíceis, né? Ele chorou, ele sentiu fome, né? Ele se sentiu desamparado. Ele pediu para passar aquele momento terrível e tenebroso da vida dele. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então Jesus sabe o que é ser um ser humano, porque ele passou. Tudo que nós passamos, Jesus passou, então ele sabe. Por isso que em Tiago capítulo 4, versículos 14 vai nos dizer: vocês sabem, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo. Desculpa. E depois se dissipa. É uma neblina que vem e logo passa. E também Salmo 103, 14 vai nos dizer: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos pó, o Senhor sabe. Um Deus tão grande e poderoso. Ele sabe e conhece a nossa estrutura. E sabe que nós somos pó, que nós somos falhos, que nós erramos e que nós somos dependentes dele. Que nós não podemos prosseguir sem a boa mão, sobre a boa mão dele, nos guiando e nos guardando. Né? O choro deles teve um prazo. Né? Reconhecer a dor que estamos sentindo é saúde. Você reconhecer a dor que está em você, você está gerando saúde em você. Mas morar na dor é prisão.
prisão você morar na dor. E tem pessoas que têm morado na dor por anos. Elas estão presas, no passado. Elas estão presas no passado por terem perdido uma empresa, por terem perdido sua família, por causa dos próprios vícios, né? Ou por causa de alguma traição, seja na vida sentimental, um amigo, alguém traiu ela. Às vezes ela se encontra assim presa na própria dor por causa da perda de um ente querido, que ela não conseguiu ainda seguir em frente, ela não conseguiu ainda deixar no passado. Ou às vezes ela está presa no passado por falta de perdão. Tudo isso faz pessoas ficarem presas na dor. Tudo isso faz as pessoas ficarem presas na dor. E aí, por causa disso, elas não conseguem avançar, elas não conseguem conquistar. A autopiedade é um dos vícios espirituais mais confortáveis que existe. Porque ela nos dá a sensação de estar fazendo algo, mas enquanto na prática nos mantém exatamente no mesmo lugar, estagnados, parados. A pessoa que tem autopiedade, ela fala: olha pra mim, coitado de mim, né? Olha o que aconteceu comigo. Você sabe o que aconteceu comigo. Eu fui traída, fui machucada. Eu perdi a empresa por causa daquele sócio que me levou tudo, que roubou. A minha vida tá assim, porque meu ex-marido me traiu. Olha, eu me encontro assim por causa disso, daquilo. Essa pessoa, ela sempre coloca a culpa no outro para justificar a dor dela. Sempre ela tá falando: olha, eu passo por isso porque eu fiquei tantos anos preso. Você não sabe o que eu passei lá dentro. Você não sabe o que é viver naquele lugar. E a pessoa, ela vai se afundando na própria dor dela. Ela vai cada vez mais se afundando. Tem pessoas que entram em depressão. Tem pessoas que entram em depressão de tanto que elas pensam, de tanto que elas ficam aí no mundo delas, cercadas, só alimentando aquela dor. Ah, você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que eu sofri na mão dele. Você não sabe. E aí a pessoa, ela vai alimentando aquele ódio. Ela não consegue liberar perdão, porque ela vai trazendo, sempre vai trazendo o passado à tona. Qualquer coisinha é motivo de falar: você não sabe o que ele me fez, ele fez isso, ele fez aquilo. E aí ela vai alimentando esse ódio dentro dela. Ela vai se colocando no lugar de vítima. Cada dia mais vai se afundando na amargura, na depressão. E essa pessoa, na mente dela, ela ficou estagnada, parada no passado. Porque ela tem alimentado essa dor. Davi e os seus homens choraram até não aguentar mais, mas depois eles se levantaram. Eles se levantaram. Por isso que em Salmos capítulo 30, Salmos 30, 5, nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O choro, ele dura um tempo, mas ele não pode permanecer para sempre. O deserto é um lugar de passagem. Você não pode armar uma barraquinha e ficar lá no deserto. Não, o deserto é lugar de passagem, a dor é um lugar de passagem. Você tem que ter o seu tempo de luto, mas você não pode viver no luto. Você não pode deixar de viver. Perdão. Porque algo aconteceu na sua vida, porque alguém te feriu. Você não pode ficar ali parado, estagnado. Você não pode deixar de viver, de sonhar, de crescer. A vida daqueles que te machucaram continuam seguindo, e eles estão seguindo, e você está estagnado. Você precisa romper isso e viver tudo que o Senhor tem para a sua vida. E sexta-feira nós vamos continuar com essa palavra.
Mas antes, eu quero te deixar uns recadinhos antes de estar orando. Tá bom? Uns recadinhos. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos o culto de avivamento. Quinta-feira tem a oração da manhã às 7 horas. Sábado nós temos a Nação Jovem, às 19 horas. E domingo, nosso culto profético, às 9 da manhã. Amém? Então, tem escolinha, você pode estar trazendo seus filhos, seus sobrinhos. Traga um conhecido seu, alguém do trabalho. Fale do amor de Jesus para essa pessoa que às vezes ela está presa. Fale que Jesus pode transformar a vida dela. Que Jesus pode curar, restaurar, transformar toda e qualquer situação. Caso você não possa ir presencialmente, os cultos são transmitidos online. Pelo canal da igreja é @IEJN-Alphaville. Pelo canal do profeta Vinícius é @ViníciusIra7. Amém. E tem, acho que na quinta-feira é transmitido pelo canal do apóstolo, @APJoséira7. Amém? Vamos orar? E sim, lembrando, o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a nossa força vem de Ti, Senhor, e nada podemos fazer, Pai, sem o Senhor. Pai, que o Senhor venha visitar a vida de cada um, Pai, que se encontra preso no passado, Pai, preso na dor de um luto, preso, Senhor, na falta de perdão, preso, Senhor, em algo que é em traumas da infância, Senhor, preso por alguém, Pai, que era para ter, que essa pessoa era que pessoas teriam que serem protegidas, Pai, mas elas foram abandonadas, machucadas, esquecidas, Senhor. Isso gerou dentro delas, Senhor, trauma, feridas, aonde só o Teu Espírito Santo, Pai, pode visitar, pode curar, derramando o bálsamo, Teu bálsamo que cura, Senhor, aonde só o Senhor pode ter acesso, aonde, Pai, palavras não pode enxergar, mas a Tua presença, ela pode, Senhor, visitar o oculto e o profundo da vida dessa pessoa, Pai. Ela se encontra assim, Senhor, por causa de traições, Senhor, por causa de abandono, palavras pesadas, Senhor, que ela ouviu, agressões físicas, Pai. E essa pessoa, Senhor, ela tem se trancado, Pai. Ela tem estado presa, Pai, amarrada no passado, remoendo, Senhor, tudo que aconteceu sobre a vida dela. Mas que o Teu Espírito Santo visite ela, Pai. Visite ele e traga, Senhor, restituição. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, leve cura, salvação onde não há, Pai, libertação, transformação. Que a vida de Jesus, Pai, seja manifesta na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha trazer, Pai, as boas novas. Que o Senhor venha curar todas as feridas, os traumas, as decepções. E que o Senhor, Pai, mostre para ela quanto que o Senhor ama ela. Que grandes coisas o Senhor fará por ela e pela casa dela, Pai. E que ela venha se levantar e se posicionar diante do Senhor. Que o Senhor é um Deus que restitui, Pai, que faz tudo novo. Assim eu oro e te agradeço, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. E sexta-feira nós nos encontraremos em nome de Jesus. Um abraço.